Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal para o preparatório para a Guarda Municipal, aqui no Sertão comigo, o professor José Roberto. Bom, como eu falei na aula passada, eu vou abordar neste curso os pontos mais importantes para que você tenha êxito nessa seleção, nesse concurso para a Guarda Municipal. Hoje trabalharemos com a parte que eu acho extremamente importante, que é os crimes contra a administração pública. Na próxima aula, trabalharemos então com as leis especiais que estão previstas no edital. Vamos lá, vamos olhar o slide. Agora, meus amigos e minhas amigas, chegamos num conceito que é importantíssimo para os crimes contra a administração pública. O que é funcionário público? O artigo 127 diz especificamente o que é funcionário público. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente, veja, sem remuneração, até de forma gratuita, meu amigo, exerce cargo, emprego ou função pública. Também, no parágrafo 1º, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Olha aí. A pena será aumentada da terça parte quando os autores do crime previsto neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração pública direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Vamos começar sobre isso. O direito penal, ele faz uma interpretação extensiva do que é funcionário público. Para nós, funcionário público é o estagiário, é o funcionário, é o concursado, é o comissionado, é qualquer pessoa, inclusive voluntário, que trabalhe na administração pública direta ou indireta. Tudo bem? Diante disso, você vai saber agora quem pode cometer esses crimes que a gente vai conversar com vocês. O primeiro deles é o peculato. Vamos voltar para o slide. O peculato, meu amigo e minha amiga, é garantia de abordagem em concurso público. Apropriar-se. Bem-vindo ao peculato apropriação. Funcionário público. Quem é esse funcionário público? Olha aí o 327 do Código Penal que a gente acabou de ler. De dinheiro, valor, olha, ou qualquer outro bem imóvel que pode pertencer ao Estado ou a um particular, de que tenha posse em razão de cargo. E aí, ó, o peculato desvio. Peculato, apropriação e o peculato desvio. Ora, eu posso cometer pelo caput a figura do peculato apropriação ou posso cometer o peculato desvio. Atenção para a pena, 2 a 12 anos. É extremamente cruel a pena do peculato. Fiquemos ainda no slide. Vamos olhar mais uma figura do peculato. A figura prevista no parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, olha, embora não tenha posse, olha a diferença. Eu costumo dizer aos alunos que é muito legal que você faça a associação do peculato à apropriação com o artigo 168 do Código Penal. A apropriação, eu já tenho a posse. Aqui não. Aqui eu não tenho a posse do valor ou do bem. Eu subtraio. Então agora eu tenho uma terceira modalidade, o chamado peculato furto. Primeiro, apropriação. Segundo, peculato desvio. Eu desvio para proveito próprio ou alheio. E agora eu subtraio, ou seja, eu furtei. Pode ocorrer quando eu subtraio pessoalmente,
né, em proveito próprio ou alheio, valendo-me da facilidade que proporciona o cargo de funcionário público. Continuemos no slide. Eu tenho a última figura de peculato. Na verdade, não a última, mas uma bem importante. O peculato culposo. Ora, peculato, apropriação, peculato, desvio, peculato, furto. Olha o quarto agora. Peculato culposo. Como é que eu cometo esse crime? Fácil. Quando eu ajo, mais uma vez, olha o que a gente vai recordar as horas passadas. Imprudência, negligência e a famosa imperícia. Qualquer um dos três. Dá um exemplo, Zé Roberto, para que isso fique fácil para a gente. Meu amigo, minha amiga, é o funcionário público que deixa a porta destrancada. Ele não tem intenção que ninguém leve nada, mas é negligente, não tranca a porta. À noite, vem um larápio e surrupia computador da administração pública. Bem-vindo ao peculato culposo. Observação: se o agente pagar o bem antes da denúncia, não existe crime. Vamos conversar sobre isso? Bom, é interessante que essas figuras de peculato, né? Eu tenho o primeiro, o peculato furto. Segundo, o peculato desvio. Terceiro, o peculato culposo. Ou furto, desvio, apropriação e culposo. Dentro do artigo 312, eu tenho 4 figuras. Se você for ler o artigo 314, você vai ver uma quinta figura. É o chamado peculato estelionato. É quando o agente obtém a coisa por erro de terceiro. Em todas as modalidades, o peculato ele é associado igual aos crimes ao patrimônio. Qual a diferença, então? Para que você não confunda no concurso, pense o seguinte: quando for funcionário público, a tendência é ser crime contra a administração pública. Mas, Roberto, e se o bem não pertencer à administração pública? Meu amigo e minha amiga, ainda assim pode ser peculato. Se a subtração, se a apropriação, se o desvio, se o erro ou se a falha, a culpa foi em razão da função, é peculato. Simples assim. Lembrem-se, no caso do peculato furto, eu tenho uma observação. Se o agente paga o bem antes da denúncia, não vai haver mais crime. Tudo bem? Vamos para o slide, vamos ver mais um crime. Estamos agora diante da extorsão do serviço público. Estamos diante da concussão. A concussão, prevista no artigo 316, é quando o funcionário público exige, ou seja, ele ordena, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função. Mas veja, pode ser antes de assumi-la, mas em razão dela. O que é que ele pede? O que é que ele exige? Vantagem indevida. Quando for estudar isso aqui, associe ao artigo 158 do Código Penal, a extorsão. Por quê? Porque o exigir é uma ordem. Eu estou exigindo, eu quero algo. Mas como é que vai ser extorsão se não tem violência ou grave ameaça? Me explique isso, Zé Roberto. Fácil. O exigir mais o cargo é a violência. O cargo é a violência. Olha aqui, ó, direto ou indiretamente, mesmo que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão da função. O que interessa na concussão, o que interessa nos crimes da ou contra a administração pública é a ideia da função. Por isso que só pode ser cometido por funcionário. Vamos conversar sobre isso. Os crimes da administração pública só podem ser cometidos por funcionários, esse primeiro grupo. Por quê?
são crimes praticados por funcionários contra a administração pública. O peculato, em regra, só o funcionário pode cometer. Porém, se uma terceira pessoa, que não é funcionário, se associa com o funcionário para desviar a verba, para furtar o bem, ele comete peculato. Já nessa questão que nós estávamos falando ainda há pouco, da concussão, a diferença do peculato para a concussão é que a concussão é necessariamente uma forma de extorsão. Por que uma forma de extorsão, José Roberto? Fácil. Porque no caso da concussão, o cargo, a função do funcionário é o que faz a exigência se tornar uma coação. É o que faz o agente ceder. Mas ainda, na concussão, nós temos duas modalidades bastante importantes para os senhores que vão prestar concurso. Vamos para o slide. Ora, trabalhando ainda no artigo da concussão, nós vemos o excesso de exação. Importante, olha aí a exclamaçãozinha. Importante, muito importante. Vamos botar duas exclamações. Por quê? Se o funcionário público exige tributo, ou contribuição social, INSS, que sabe, olha o dolo aí, ou deveria saber indevida, ou seja, o tributo e a contribuição não é devida. Agora vem o ou um ou outro. Ou quando cobra algo que é devido, faz o quê? Por meio vexatório, ou seja, humilha na cobrança. Em um primeiro caso, eu vou cobrar algo que eu sei que não é devido. No segundo caso, eu vou cobrar algo que é devido. Mas faço de que forma? Faço de meio vexatório, humilhando, vilipendiando o contribuinte. Aí, senhores, a gente vai para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, observem, é se o funcionário desvia, ou seja, ele fez a cobrança, mas desviou o valor em proveito próprio ou de outrem. Aqui recebeu, olha aí, o indevidamente, para recolher os cofres públicos. O funcionário público, após receber o tributo, desvia em proveito próprio ou alheio. Fiz aí a ressalva. Nesse caso, aumenta-se a pena. Nesse caso aqui, eu fiquei com o objeto, eu desviei para mim. Senhores, no excesso de exação, eu cobro algo que eu não deveria cobrar, ou cobro algo que eu devo cobrar de forma vexatória. Por isso que eu botei essas exclamações aí. É muito cobrado nos concursos públicos, quem vai prestar concurso público, principalmente aqueles concursos públicos voltados à Fazenda, ao INSS. Vamos continuar, vamos conversar sobre isso. Meu amigo, faço questão que o senhor, nos seus estudos, você, meu amigo e minha amiga, revise a concussão. A concussão, ela é muito próxima do próximo delito que a gente vai ver. Por que ela é muito próxima da corrupção passiva? Porque o aluno confunde bastante a concussão com a corrupção passiva. Então preste atenção nas pequenas diferenças que eu vou mostrando a vocês na aula de hoje. Vamos para o slide de novo. Ora, na corrupção passiva, não é uma exigência, é uma solicitação. Enquanto na concussão eu exijo, é uma extorsão, aqui é de forma muito mais subjetiva. Eu solicito, é o primeiro verbo. Eu posso também receber, é o segundo verbo. Isso pode ser para mim ou para outra pessoa da minha família, por exemplo, de forma direta ou indiretamente. Mais uma vez, ainda que fora da função, ou seja, eu posso estar exercendo a função naquela hora ou posso estar de férias, por exemplo. Pode ser até antes de assumi-la, mas sempre em razão da função. O que é que eu estou pedindo? Vantagem indevida. Mas aí o nosso código faz uma alternativa. Solicitar ou receber ou, olha aqui a terceira, aceitar. O que, meu amigo? A promessa da vantagem. Continuando no slide.
A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário público realmente retarda ou deixa de praticar o ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Ou seja, na corrupção passiva, o ato é simplesmente receber. Já o parágrafo 2º diz: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, olha, com infração de dever funcional, cedendo a pedido de outrem. Percebam que a pena é bastante reduzida, porque nesse caso ele não recebe patrimônio. O parágrafo 2º é a nossa recomendação para o concurso. Por quê? Aqui no CAPT, aqui no 317, ele recebe vantagem. No parágrafo 2º, ele não recebe vantagem nenhuma. Repito, ele não recebe vantagem nenhuma. Ele cede a um pedido de outra pessoa. Meu amigo, me ajude, faça isso por mim. Ele não faz porque vai receber vantagem. Ele faz porque recebeu um pedido. E aí ele cede a esse pedido. Por que a pena é menor? Porque não há violação do que a gente chama de probidade administrativa. Vamos conversar sobre isso. Isso é importante? Meu amigo, minha amiga, você que está estudando em casa, você que nessa hora não pode se abater pelo cansaço, preste atenção. Na corrupção passiva, eu tenho 3 modalidades. Primeira, eu solicito, né? É aqueles guardas que chegam para você e dizem: meu amigo, não teria o dinheiro das férias, o dinheiro do Natal, o dinheiro do milho do São João? No momento em que o policial solicita, o crime é formal, a consumação. Já na segunda modalidade, o receber, ele precisa receber a vantagem. É, por exemplo, alguém que chega para o policial e diz: seu policial, o senhor presta um bom serviço. Está aqui para o senhor um dinheirinho para o senhor fazer as suas compras de Natal. Nesses 2 casos, é corrupção passiva, ainda que o agente não faça nada. Nem que ele faça ou deixe de fazer. A terceira modalidade, meu amigo e minha amiga, é quando o agente aceita a promessa. Nesse caso, o terceiro chega para o policial, chega para o funcionário público e diz: se você me ajudar, eu farei isso. Ou, se você bater o meu alvará para eu receber o meu dinheiro, eu lhe dou uma parte. O agente não faz a cessão da vantagem, não cede a vantagem nessa hora. O agente simplesmente promete. E qual é o crime? Aceitar a promessa. Tudo bem. No primeiro, eu solicito. Olha como é sutil a diferença da concussão e da corrupção. Na concussão eu exijo, me dê. Na corrupção passiva eu peço: doutor, veja aí o dinheiro do cafezinho. Veja como é mais subjetivo. Veja como eu não estou usando o cargo, eu não estou lhe coagindo, eu estou solicitando. De fato, o cargo em si causa medo e muita gente cede a essa corrupção. Mas a corrupção é mais branda, em termos inclusive de ordem. Não é uma ordem, é uma solicitação. Ele pede. Na concussão ele ordena. O outro verbo é receber. Receber um presente, qualquer que seja, configura-se a corrupção passiva. Já na terceira modalidade é aceitar a promessa. Tudo bem? Chamo a atenção também, por favor, preste atenção em casa, a questão do parágrafo 2º. É uma forma privilegiada de corrupção. O agente não recebe vantagem, o agente não aceita promessa de vantagem, o agente não solicita. O que é que o agente faz? Ele retarda, ou ele pratica algo que não podia, ou deixa de praticar algo que devia, mas cedendo à influência de terceiro. Cedendo à influência de terceiro. Vamos voltar para o slide, vamos ver mais uma modalidade delitiva, tá bem? Agora nós vamos ver uma modalidade bastante comum, a prevaricação. A prevaricação, prevista no artigo 319, acontece quando você retarda ou deixa de praticar algo que você deveria praticar, ou seja, um ato de ofício, ou pratica contrário à lei,
Para quê, Zé Roberto? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Cuidado! Não confunda o artigo 319 com o parágrafo 2º do artigo 317. Qual a diferença? Aqui há uma solicitação de terceiro. No artigo 319, eu faço para satisfazer sentimento pessoal. Ou seja, sentimento pessoal. Eu simplesmente faço, porque isso me agrada, ninguém me pediu. A diferença de prevaricação para a corrupção privilegiada seria exatamente essa. Nenhum dos dois recebe vantagem, nenhum dos dois recebe dinheiro, pão, sanduíche, nada. Os dois fazem porque querem, mas um faz porque alguém solicita, que é o caso do parágrafo 2º. O outro não. O outro faz porque tem vontade de fazer. Isso faz feliz. Isso o satisfaz. Tudo bem? Continuando nos slides, vamos ver 3 crimezinhos de forma rápida que cai muito em concurso. Mas agora não são crimes praticados por funcionário público, mas aqui é crime praticado por terceiro, com o termo popular. Não é funcionário público que pratica o crime que agora a gente vai ver. É o terceiro. É o cidadão. Os 3 crimes que nós veremos agora são típicos crimes que fazem confusão dos alunos de concurso público. Continuemos nos slides. O primeiro é a resistência. Resistência é diferente de qualquer delito porque há violência ou ameaça. Ou seja, opor-se à execução de um ato legal ou mediante violência ou grave ameaça, ou ordem judicial, por exemplo. Né? Pode ser um ato da lei ou pode ser uma ordem judicial. Opor-se à execução, opor-se é não querer cumprir. Mas você faz isso mediante a violência e mediante a grave ameaça. Contra quem, meu amigo? O funcionário que está executando a ordem. A pena é de 2 meses a 2 anos. Porém, aumenta a pena se o ato não se executa. Observação: as penas desse artigo se aplicam independente do resultado da violência. Qual é o resultado da violência? Nós já estudamos 129 do Código Penal. Violência é sempre atribuída ao 129. Ameaça a 147. Ameaçar alguém com palavras e gestos capaz de causar-lhe mal injusto e grave. Olha a diferença da desobediência. Na desobediência, eu só desobedeço. O funcionário dá a ordem e eu não obedeço. Não há violência. Não há grave ameaça. Só há uma desobediência. O policial diz pare e eu continuo. Eu não paro. Aí está a desobediência. É diferente da resistência. O policial diz pare e você empurra o policial. Você soca o policial. Aí nós teremos a resistência. Mas no final, eu quero conversar com vocês sobre o desacato. Dessas 3 crimes, o desacato é o mais complicado. Porque o desacatar significa injuriar, humilhar, desdenhar o funcionário público no exercício da função. Cuidado! Eu estou fazendo isso ao funcionário, não à pessoa. Se eu fizer isso à pessoa, é o artigo 140 do Código Penal. Injúria. Injuriar alguém, não é? Ofendendo-lhe o decoro. Ou seja, quando você injuria alguém, você chama alguém, seu safado. Você está chamando a pessoa que você conhece safado. Mas quando você diz, seu policial safado, você está desmerecendo o cargo. E aí sim é desacato. Muita gente confunde desacato com desobediência. Se você numa audiência não faz o que o juiz manda,
é desobediência. Se você na audiência diz, seu juiz safado, seu juiz bobalhão, você está praticando desacato. Vamos conversar sobre isso? Por favor, jamais confundam essas três figuras. Essas três figuras são de suma importância nos concursos públicos. Porque nesse caso, meu amigo e minha amiga, diferente do caso anterior, não é um funcionário público, é o particular. É você, meu amigo e minha amiga, que amanhã estará sendo guarda municipal, estará na rua, exercendo a lei, trabalhando pela cidade do Recife. Você pode ser desacatado, você pode sofrer resistência e você pode sofrer desobediência. Ora, se isso é comum para o funcionário público, isso é extremamente interessante para uma banca de concurso. Concordam? Para encerrar a aula, vamos ver o último crime. Vamos para o slide. Também muito fácil de cair em concurso, nós temos a corrupção ativa. Na corrupção ativa, já começo dizendo, não é o funcionário, é o particular. É a pessoa física, que não faz parte do Estado. E o que é que essa pessoa física faz? Olha aí, ele oferece ou promete uma vantagem ao funcionário. Para quê? Para que ele pratique, se omita ou retarde, o ato de ofício. Olha a diferença aí do 333 do 317. Importantíssimo, olha as exclamações. O 317 só o funcionário público pode cometer. No 333 é o particular que oferece, que chega para o funcionário. Me ajude, seu guarda, não me dê a multa. Neste caso, ele praticou a corrupção ativa. Observe que o verbo é diferente. Oferecer e prometer. No outro, receber, aceitar, solicitar. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário realmente retarda. Ou seja, se houver efeito, com certeza aumenta-se a pena. Vamos conversar sobre isso. Meu amigo e minha amiga, nesse finalzinho de aula, eu reitero a necessidade de diferenciar por categorias os crimes contra a administração pública. Primeiramente, saiba o que é funcionário público. Todo mundo que trabalha para o Estado, gratuito, onerosamente, ou mesmo prestando serviço, ou mesmo, olha aí, sendo voluntário, é considerado funcionário público. Todos o primeiro grupo de crimes que nós vemos são crimes necessariamente ligados ao cargo, à função do funcionário público. Por isso que você precisa diferenciar corrupção passiva de corrupção ativa. Você precisa chegar no concurso público tendo isso em mente. Corrupção passiva, quem comete é o funcionário público. Corrupção passiva, comete o funcionário público. Corrupção ativa, comete o particular. Tudo bem? Revise a matéria em casa, preste bastante atenção a essas diferenciações que nós fizemos na aula de hoje. Os convido para a próxima aula. Até mais, um abraço a todos, tchau.